Bom dia, internauta que já nos acompanha aí pela fanpage do Portal Infonet, pelo Facebook e também pelo nosso site. Eu sou o Ícaro Novaes e a gente, do Portal Infonet, continua nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. A gente está ao vivo diretamente do Instituto Educar e conforme sorteio prévio, o candidato de hoje é o candidato do PSDB, Eduardo Amorim. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Ícaro. Bom dia, internauta. Você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, olha, participe, faça suas perguntas, tire sua dúvida sobre o que pensamos e sobre o que queremos para Sergipe. Perfeito. Lembrando que o mecanismo é assim, você envia suas perguntas ao longo dos 40 minutos de live e o candidato vai respondendo. Enquanto isso, a gente tem também algumas perguntas dos especialistas que já enviaram para a gente ao longo dessa semana e a gente vai tentando dividir aqui o tempo com o Eduardo Amorim, tá? Candidato, o seu tempo de 40 minutos começa a contar a partir de agora, tá? E eu queria falar sobre saúde, começar sobre esse assunto. O senhor é médico por profissão, né? E a gente sabe que em Sergipe hoje a gente tem alguns problemas relacionados à saúde, alguns contratos que têm problema de execução, contratos com hospital filantrópico, cirurgia, a gente tem cirurgias cardíacas paradas, a gente tem problemas todo ano, pacientes oncológicos reclamando da assistência. Como o senhor pretende resolver isso caso seja eleito candidato? Ícaro, e você que está nos acompanhando aí pela internet, olhe, eu vou ser o governador da saúde. Eu sou médico e eu vou ser o governador da saúde. A saúde, no meu governo, será prioridade. Ninguém, em nenhum canto desse estado, terá que se humilhar, terá que sofrer para marcar uma cirurgia ou fazer um exame. Porque nós, além de aumentar o número de leitos no hospital, e leitos especializados, como o Hospital do Câncer, o Hospital de Ortopedia, nós vamos também construir, Ícaro, nós também vamos construir, internauta, o Centro Diagnóstico por Imagem. Tudo que for preciso se fazer um diagnóstico por imagem, como uma tomografia, uma ressonância, uma endoscopia, uma ultrassonografia, um cateterismo, tudo será feito nesse grande centro. É um prédio que funcionará como um hospital 24 horas por dia, trabalhando, funcionando, sábado, domingo e feriado, olha, basta marcar pela internet. E você vai fazer o seu exame a hora que você puder fazer. Se você trabalhar de dia, você vai fazer à noite. Mas se à noite você retorna para casa, Ícaro, então estava trabalhando, vai cuidar dos seus filhos, olha, você terá o final de semana para fazer. Isso é possível. Dinheiro para isso existe, mas só não fazem porque saúde não é prioridade, tanto é que nós estamos vivendo esse caos. Eu trabalhei na cirurgia cardíaca. Sergipe já foi uma grande referência em cirurgia cardíaca, já foi uma grande referência em transplantes. Vinha gente de todos os cantos do mundo, da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, ver aqui modernidades que a nossa cirurgia cardíaca, o Dr. Teles, Dr. Marco Ramos, Dr. Roberto e tantos outros realmente criaram técnica cirúrgica. E hoje, se a gente passa por esse sofrimento, hoje, se a gente passa por essa crise, sabe por quê? Não é porque a medicina não evoluiu, não. Ao contrário, a medicina evoluiu muito. E não é porque o orçamento da saúde hoje é menor do que era antigamente, não. Também não é por causa disso. Sabe por quê? Vivemos esse caos na saúde? Porque os que estão governando não priorizam a saúde. Mas eu serei o governador da saúde. Nosso governo, saúde será prioridade. E olha, a melhor de todas as medicinas é a medicina preventiva. Nós vamos trabalhar com a oncologia, fazendo prevenção. As carretas visitando as cidades, visitando os povoados e visitando os bairros para fazer a prevenção, para que a gente não tenha, em 4 ou 5 anos, nenhuma mulher que descubra um câncer avançado de mama, de colo uterino. Ou seja, nós vamos praticar a melhor de todas as medicinas, que é a preventiva. Nós vamos levar para a escola um projeto, Ícaro, chamado Boa Visão, onde o caminhão vai estar lá com oftalmologista, com profissionais da audição, para às vezes descobrir déficits auditivos, déficits visuais dessas crianças, permanentemente visitando as escolas estaduais. Então, muitas vezes a criança não desenvolve, não consegue acompanhar a sua aula, não consegue ter o desenvolvimento desejado, porque às vezes tem um déficit visual, tem um déficit auditivo. Nós vamos instalar isso também. Então, saúde no nosso governo será prioridade. Sou médico e insisto em dizer, serei o governador da saúde. Hospital do Câncer, candidato, existe um anseio muito grande pelo hospital, com obras paradas, rescisão de contrato com a executora da obra. O senhor pretende
terminar o Hospital do Câncer em quanto tempo, caso eleito? No primeiro ano. Espero que no primeiro ano a gente possa entregar. Sabe por quê, Ícaro? Uma obra como essa era uma obra que deveria estar se trabalhando de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. Não deveria parar de forma nenhuma até se colocar o último tijolo e construir a última parede. Porque quanto mais tempo demora para se entregar, mais gente vai morrer. Sergipe, Ícaro, acredite, tem cerca de 10 mil novos casos de câncer todo ano. Todo ano. E com certeza, nos últimos 4 anos, milhares de sergipanos morreram sem assistência. Então, o Hospital do Câncer será a prioridade. Mas não será o Hospital do Câncer, não. Nós vamos construir outros hospitais para ampliar a oferta de leitos. Além, lógico, de dar uma maior resolutividade aos hospitais do interior. O Hospital do Câncer, ele vai ser responsável pela política estadual de tratamento do câncer. A prevenção, com as carretas, com os caminhões, o tratamento cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, a recuperação, porque muitos desses pacientes, Ícaro, eles ficam sequelados, ficam amputados, ficam sem uma mama. Então, esses pacientes, eles têm que ser recuperados. Ficam com trauma psicológico, tem que ter uma assistência nesse sentido. E o Hospital do Câncer também, espero que a gente possa transformar num hospital escola e ali fazer a boa medicina, desenvolver novos profissionais para que realmente possa dar continuidade a todo esse trabalho. E nada disso é impossível. Barretos hoje tem um dos melhores hospitais do câncer do Brasil e é uma cidade. É uma cidade com pouco mais de 90 mil habitantes, ou seja, menor do que Itabaiana, menor do que Lagarto, e que onde atende gente do Brasil inteiro e que é uma grande referência, não apenas no Brasil, mas no mundo. Eu conheço. As pessoas lá são os nossos amigos. Espero que a gente possa fazer essa parceria, estender realmente esse aprendizado e eles também nos ajudar. Eles já estão instalados em Lagarto, a convite nosso, mas espero que esse atendimento se estenda para todo o estado. E olha, sem falar em outra coisa, sabia? Quando você tem uma saúde digna, você gera muitos empregos. Milhares de empregos são gerados em Barretos por conta do hospital. Barretos é famoso por dois grandes patrimônios. Primeiro, a festa, que está ocorrendo exatamente a festa do Peão de Barretos, exatamente nessa semana e na próxima semana, conhecida no mundo inteiro. E segundo, e talvez até mais por isso, pelo hospital. Um hospital oncológico que é referência mundial. Ok, candidato, vamos dar alguma atenção para os internautas agora que já enviam as perguntas pela rede social. A pergunta é do Tiago Silva. Bom dia, candidato. Sobre o descaso dos governantes em relação ao sistema prisional. Sabemos que temos unidades terceirizadas, sabemos do baixíssimo efetivo, que inclusive existe um concurso em andamento em que foram abertas apenas 100 vagas. Como o senhor pretende resolver essa situação em relação ao efetivo? Aí a gente fala não só do efetivo, mas da quantidade de presos que a gente tem, não só presos, mas também os provisórios, né, que estão aguardando nos presídios. Pois é, e as nossas prisões, ela não ressocializa nada, ao contrário. As nossas prisões tornam muito deles especialistas mais ainda na prática do crime. As nossas prisões não traz nenhuma esperança em termos de ressocialização dessas pessoas. Para isso, é preciso dar oportunidade a esses que trabalham, a esses abnegados que trabalham, ampliando realmente o número de trabalhadores e dando uma condição digna para que eles trabalhem. Não falo só de remuneração, mas falo também de remuneração, uma remuneração justa, mas também uma condição de trabalho digna. Porque às vezes pior do que uma má remuneração é uma má condição de trabalho. Eu que sou um profissional da saúde, o salário é importante, é fundamental, sem nenhuma dúvida, mas uma condição de trabalho realmente é constrangedor e compromete muito o desenvolvimento e o resultado do nosso trabalho. Então, parabéns a todos esses profissionais abnegados, conta comigo sim, será prioridade. E olha, nós vamos levar também oportunidade e esperanças para esses que se arrependerem pela prática do crime. Ou seja, podendo levar cursos técnicos, até cursos universitários. Enquanto ele cumpre a sua pena, por que não ele fazer um curso de matemática, de contabilidade, de português? Temos que dar oportunidade aos que estão no lado de fora, aos que não cometeram nenhum crime, mas também é preciso dar oportunidade àqueles que cometeram algum ilícito e algum tipo de crime. Isso nós vamos fazer e não é coisa do outro mundo. Tudo que eu estou falando aqui é factível, é realizável.
Ok, a pergunta do Leonardo Dias, de que forma o senhor pretende alavancar de verdade o turismo sergipano? A gente fala do SIC, né, que está com a obra parada há muito tempo, prejudicando os eventos de negócios aqui em Sergipe. Pois é, como é o nome dele? Leonardo Dias. Pois é, Leonardo, realmente eu não lembro de nenhum governo tão desastroso, tão incompetente como esse que está aí. Realmente foram anos e anos de atraso. Olha, você fazer um turismo de evento em Sergipe é praticamente impossível. Eu fui presidente de sociedade médica, da Sociedade de Anestesia, e tentamos trazer mais de 5 mil profissionais aqui para Sergipe. Infelizmente, foi com muita dificuldade, porque o Centro de Convenções, quando ainda ele estava inteiro, foi difícil, teve que se investir muito na reforma das salas, na reforma dos auditórios, na reforma do próprio Centro de Convenções. Agora é impossível, ele está no chão. E dinheiro tem, acredite, dinheiro tem. A igreja que fica do outro lado da rua, essa praticamente está construída em alguns meses. Mas a reforma do Centro de Convenções vem se arrastando há anos e anos e anos. E eles esquecem, esse governo esquece, que o turismo é a principal e a maior indústria, viu? É a principal e a maior indústria. Tem países do mundo que praticamente só sobrevivem do turismo. Cito aqui a Espanha, a Itália, a França, mas nós temos muita beleza natural para mostrar. Olha, Mangue Seco, nós temos aqui a Foz do Rio São Francisco, nós temos aqui a Foz do Rio Real, belezas incalculáveis. Temos o Cânion de Xingó, que hoje o Estado de Alagoas explora até mais do que a gente. Fomos nós que começamos aquilo, mas praticamente abandonamos. O turismo, é verdade, é a indústria sem chaminé e mexe com inúmeras atividades realmente que emprega muita gente. Nós vamos priorizar o turismo, construir um novo centro de convenções, reformar o que tem, mas construir um novo centro de convenções, fazer com que as pessoas venham nos visitar, porque Sergipe vai ser um estado seguro, Sergipe vai ser um estado tranquilo, pacífico, e queremos que eles venham mesmo, gastar o seu dinheiro aqui e com certeza gerar emprego e renda para as nossas famílias, para os nossos pais e mães de família. A gente falando de emprego e renda, vamos falar de economia então, agora que a gente já passou um pouquinho de 10 minutos de live, vamos colocar a pergunta do especialista de economia aí na tela. Bom, candidato, a pergunta é do economista Luiz Moura, coordenador também do DIEESE. A pergunta dele é: Sergipe é visto como um estado quebrado, dito pela situação e oposição. Por que o senhor decidiu ser candidato para governar um dito estado quebrado? Pois é. Exatamente para dar a minha parcela, Luiz. Para dar a minha contribuição. Eu como sergipano, eu como venho de uma família simples e humilde, de um sujeito que era agricultor, um pequeno feirante, uma dona de casa, e que com a graça e ajuda de Deus e de muita gente, eu não posso ficar de braços cruzados, no conforto da minha casa, parado ou acomodado, enquanto vejo tanta gente sofrendo, tanta gente morrendo. Sergipe tem jeito, acredite. Quebraram o Sergipe. Bem que nós tentamos avisar. Todos os candidatos que estão, que se colocaram seu nome à disposição para o governo do Estado, eu fui o único que enfrentei esse desgoverno. Verdade, eu fui o único realmente a pregar a verdade há 4 anos atrás. Como médico, eu sei da importância do diagnóstico. E demos um diagnóstico preciso. Sergipe tinha uma dívida em 2008 de apenas 829 milhões. Hoje, nossa dívida ela é estratosférica. É de quase 7 bilhões de reais. E endividaram muito Sergipe, quebraram muito nosso Estado. E as consequências estão aí. Não temos saúde, não temos segurança, atrasos nos salários do servidor e dos aposentados. E a nossa sorte, sabe qual é? O Banese. O Banese, que é um banco estadual, que muitas vezes o governo utiliza até para passar lá. Mas o banco não dispensa juros, não dispensa nenhum lucro, não. É um banco estadual, só existe 4 no país. Ainda bem que nós temos o Banese, uma empresa forte, mas é preciso realmente fomentar a indústria, fomentar o empreendedor, desburocratizar o nosso Estado. Nós vamos desburocratizar, nós vamos criar o VEDMECON. O VEDMECON de condensar todas as leis estaduais, facilitando e tornando até mais transparente, para que o empresário ele tenha um acesso rápido, de forma muito livre e que ele sinta segurança ao investir em Sergipe. Realmente, nos tornamos um estado quebrado. Mas jeito tem, olha, gastando bem
E para gastar bem, sabe o que a gente vai fazer, Luiz? Vamos criar o conselho de custo. E não estou inventando a roda, não. Estados vizinhos fazem isso, como a Bahia. São 8 mulheres lá na Bahia que controlam todos os gastos do governo do Estado. Lembrar que a Bahia, às vezes, é um Estado maior do que muitos países circunvizinhos, não é verdade? Mas 8 mulheres que, olha, não permite que uma caneta na Bahia se compra por um valor acima do mercado. Primeiro, porque ela sabe por quanto a mercadoria entra no seu território. Então, portanto, ela sabe realmente quanto custa e qual vai ser o lucro. Então, realmente, nós vamos criar o Conselho de Custo para gastar bem, mas vamos investir na Secretaria da Fazenda para arrecadar melhor. Mas nós vamos também fazer a nossa reforma tributária. A reforma tributária, Luiz, que a gente vem defendendo tanto lá no Congresso Nacional, que infelizmente o governo que está aí não entendeu que essa deveria ser a prioridade. Nós vamos fazer a nossa reforma tributária dentro do território sergipano. Cobrar o que é justo, cobrar o que é correto. Não adianta você botar um preço extorsivo para o IPVA e o cidadão não poder pagar. Não adianta ele cobrar um preço extorsivo para um IPVA de uma moto e depois a moto ser apreendida, ele mora no sertão, traz para Aracaju, ele abandona, ele desiste realmente do instrumento, do equipamento dele, que era o meio de transporte, não só pessoal, mas também de cargas, enfim. Então vamos cobrar o que é justo. Nós vamos fazer a nossa reforma tributária. Gastar bem, arrecadar bem e, com certeza, transparência 100% para tudo isso. E olha, além do mais, ser intolerante, ou melhor, tolerância zero para qualquer tipo de corrupção. Não tolerarei nenhum tipo de corrupção, nem um ralo dentro realmente da atividade estatal. Essa série de medidas aí relacionadas à economia, eu queria perguntar ao senhor como gerar novos empregos. Hoje, Sergipe tem uma taxa de 17% média de desemprego, acima da média nacional do país, que está na faixa de 13%. Sergipe, em suma, candidato, ele está na quarta taxa mais alta de desemprego no país. Como reverter essa situação? Olha, gente para trabalhar e com disposição para trabalhar, nós temos demais. Vamos qualificar nossa mão de obra para que o salário seja melhor, seja mais justo, ou seja, qualificando, preparando todos esses profissionais, todos esses trabalhadores e vamos incentivar. Vamos incentivar que empresas grandes, pequenas e médias realmente venham para o nosso território. Venham investir aqui, no estado seguro, no estado transparente e no estado fácil e muito leve e muito tranquilo, desburocratizando, tornando muito mais fácil a instalação de empresas, seja ela de que tipo for, dando oportunidades realmente a todos, ao pequeno e ao médio e ao grande empresário. Então, nós queremos emprego, nós queremos emprego e renda para as nossas famílias, para que a gente saia desse triste noticiário, que não é o único. Nós, infelizmente, só temos ocupado a imprensa nacional para levar mais notícias, mas esse momento vai parar no dia 1º de janeiro do ano que vem. Nós teremos um Sergipe muito mais motivado, um Sergipe realmente muito mais fácil, muito menos burocrático, porque o empreendedor saberá que valerá a pena investir em Sergipe. Gerar emprego, e isso será prioridade do nosso governo. O senhor pretende rever a quantidade de secretarias também de órgãos? Tem gente falando aqui, o João Couto, por exemplo, falando que muitos órgãos estão abandonados, faltam gestão em alguns órgãos. O senhor tem algum plano de secretarias? Não é possível que um estado como o nosso, pequeno como o nosso, ele tenha mais de 20 secretarias. Isso é um absurdo. Nós vamos enxugar. Nós vamos enxugar agora. Enxugar para dar funcionalidade. Enxugar realmente para motivar. Não adianta você ter uma secretaria e não ter um orçamento condizente com aquela secretaria. É melhor você ter o orçamento e aquela secretaria se está ligada a outra secretaria. E aí, com certeza, acabar com o apadrinhamento. Porque nós temos visto, até às vezes, presidentes de empresas, presidente de instituições, principalmente de algumas dessas empresas falidas, eu vim aqui para ser cabo eleitoral. Eu vim aqui para ser o cabo eleitoral do governo, para pedir voto do governo, para pedir voto do governo apenas. Mas nós vamos realmente restabelecer, revitalizar algumas dessas empresas, né? É necessário fazer isso. Essas empresas teve a sua função e precisamos muito delas ainda, mas vamos sim enxugar o número de secretarias
para em torno de 10 ou 12 secretarias no máximo. Não poderemos ter mais do que isso de forma nenhuma. Então, isso já está sendo feito, já fizemos todo o levantamento e tem uma secretaria que essa é especial. As secretarias de políticas para as mulheres. Secretaria realmente da mulher que vai cuidar especialmente das mulheres sergipanas, das mães, das mulheres que nesse momento encontram-se muito fragilizadas. Ok, candidato. Vamos falar sobre segurança pública. Nos últimos anos, o Sergipe figurou no cenário nacional como o estado mais violento do país. O governo apontou agora, na verdade o Fórum apontou e o governo divulgou esse dado, que houve uma redução de 14% nos números de homicídio, mas o Sergipe ainda continua lá em cima, entre os principais estados com as maiores taxas de violência. O que o senhor defende como uma melhoria, que possa melhorar essa situação da segurança pública em Sergipe? Pois é, Ícaro. Até agora, você só me mostrou mazelas, problemas que só aumentaram, que só pioraram nos últimos anos. Embora tivéssemos alertado tudo isso há 4 anos atrás, infelizmente alguns apostaram para ver. E quando a mentira vence, como venceu há 4 anos atrás, é o sofrimento que bate na porta de muitos. Sobretudo dos que mais precisam realmente do poder estatal para o momento da sua vida, na saúde pública, na segurança, na escola digna, enfim. Ó, Ícaro, mais de 90% das nossas famílias não tem nenhum plano de saúde. De forma nenhuma, não tem nada disso. Então, você vê que, além do mais, Sergipe se tornou um estado seguro, o mais violento do Brasil. Algo imaginável que não dá nem para acreditar. Isso é um absurdo. Como é que um estado pequeno, geograficamente falando, que só tem praticamente 10 entradas e saídas, rapaz? Era fácil. É muito mais fácil que você controlar quem entra e quem sai desse estado do que você controlar na Bahia, que é um estado gigante, em Minas Gerais, no Amapá, no Pará, no Amazonas, enfim. Aqui nós vamos instalar a polícia de divisa. É isso mesmo. Em cada entrada e saída dessa, nós vamos instalar um pelotão de divisa. Um pórtico bonito, com as câmeras. Imagine comigo, um pórtico bonito, tem a ponte da divisa, então ao lado da ponte, um pórtico bonito, bem-vindo a Sergipe, contar um pouco da nossa história do lado do pórtico. Em cima do pórtico, as câmeras, quem entra, quem sai, e do lado o pelotão de divisa. 25 homens permanentemente ali, 24 horas por dia, onde realmente inibiremos, não permitiremos que entre nem entorpecentes, nem armas no nosso estado. Daremos certeza ao bandido, olha, dando um aviso para ele, não entre em território sergipano. Se você entrar para cometer um crime, tenha uma única certeza, você vai pagar pelo crime que cometer. Aqui, tolerância zero para qualquer tipo de crime. Tolerância zero. Cometeu crime, paga pelo crime. Vai ter que pagar pelo crime que cometeu. Então, para isso, nós vamos guarnecer as nossas fronteiras, proteger as nossas divisas, melhor falando, divisa entre Estado, entre federados, e daremos essa certeza aos bandidos. Não entre. Roubou um aposentado, roubou um trabalhador, olha, vamos lhe buscar aonde estiver. Aqui o crime não vai compensar. Não vai compensar. E vamos devolver a paz e a segurança para as famílias sergipanas. E olha, no primeiro ano, nosso objetivo é chamar 2.000 militares. Nós vamos incentivar a capacitação de todos esses profissionais, criar as escolas de qualificação em áreas estratégicas, como a segurança pública, escola permanente. Você tem que se qualificar permanentemente, é isso mesmo. Não só na segurança. Por exemplo, um policial militar, onde é que ele pratica tiro ao alvo? Onde é que ele se qualifica sobre toda essa modernidade da tecnologia que pode nos assessorar na segurança pública? Onde é? Então, nós vamos criar a escola de segurança pública. Nós vamos criar também uma escola para a qualificação dos nossos profissionais da educação. Nós vamos criar a escola de saúde pública. E já criamos lá atrás, quando era secretário de saúde.
Ok, candidato. Vamos para a pergunta dos internautas aqui. O Vitor Meirelles pergunta. É uma pergunta maior, ou se eu peço para o senhor prestar atenção. Candidato, algumas das propostas em seu plano de governo trazem somente resultado de médio e longo prazo, ou seja, que não irão aparecer imediatamente na economia local. Sabendo que o Estado se encontra em dificuldades financeiras e reconhecendo a existência... Acabei de ter um... Um apagão. Um apagão aqui. Vamos continuar, daqui a pouco a gente retorna com a pergunta. Bom, vamos falar de educação agora, candidato. Vamos falar dos números do IDEB, que é o que avalia a educação básica, a educação do ensino médio de Sergipe. Em 2015, que foi feito o último levantamento, Sergipe não cumpriu a meta, só cumpriu a meta, na verdade, no 4º e 5º ano. Mesmo assim, uma média baixa, 4,6. E quando foi 8º e 9º ano, a média foi 3,2, a pior do país. E agora, no ensino médio, a média foi 3,2, só perdia para Bahia e Alagoas. Esse número deve ser atualizado em setembro desse ano, mas é um número chocante, delegado, que bota a educação de Sergipe nos piores índices do país. Como o senhor pretende reverter esse número? Porque muitos desses números vêm também das escolas rurais, das escolas no interior do estado, que não tem estrutura alguma. Pois é, Ícaro. Realmente, Sergipe, como aluno, está reprovado. Não passou em nenhum quesito. E olhe, tem alguns quesitos que a nota é muito baixa. Quando uma sociedade, quando uma comunidade abre mão de uma ferramenta como a educação, realmente o futuro é comprometido. A educação é o único caminho para todos nós, sergipanos, brasileiros. Não tem outro caminho. É se qualificar cada vez mais. E eu sou o exemplo vivo, real, de o que a educação pode fazer na vida realmente daqueles que vêm, sobretudo, de famílias simples e humildes, de gente que é feirante, de gente que é agricultor. Como eu disse, meu pai não sabia ler nem escrever, mas desde cedo aprendi com eles também que, olha, quer mudar a sua vida e não só a sua, vai estudar, vai se qualificar. Mas meu pai, como é que eu vou estudar, concorrer com um estudante de escolas como o arquidiocesano, salesianos naquela época, objetivo naquela época? Estude mais, meu filho. Enquanto eles dormem, você tem que estudar. Enquanto eles se divirta também. Mas estude mais. Só assim você vai poder fazer essa compensação. Levei isso tão a sério que tive o privilégio não apenas de fazer uma faculdade, não apenas de fazer uma graduação. Estou na minha 3ª graduação e várias pós-graduações. Minha esposa também. Ela também fez 3 graduações e várias pós-graduações. A educação é o único caminho da dignidade. É isso mesmo. Eu sou a prova disso. Eu vivi isso. Agora, é preciso você plantar a semente. Você planta a semente para colher daqui a alguns anos. Então, olhe, digo a você que é preciso investir na valorização dos professores, não só o crescimento vertical, ou seja, quanto mais tempo ele tem na instituição, ele tem uma remuneração melhor, mas também no crescimento horizontal. Aqueles que se qualificam mais, aqueles que se preparam mais, isso também tem que ter remuneração melhor e maior. É justo estimular a qualificação cada vez mais. Nós vamos fazer isso. E esse governo tirou isso, viu? Esse governo acabou com o crescimento horizontal, mas nós vamos trazer de volta, vamos estimular para que os nossos professores se qualifiquem cada vez mais. E não é só isso, não. Não adianta você estar preparado e um ambiente destruído, olha para o teto, vai cair ou não, o banheiro realmente é insuportável, não tem a menor condição de trabalhar, nem do aluno aprender. Então, nós vamos investir em infraestrutura adequada, em escolas decentes. Não adianta você ter uma escola de tempo integral, onde a escola não seja atrativa, onde o estudante não tenha o prazer de ficar ali o seu dia todo. A escola tem que ser atrativa. Uma boa biblioteca, tecnologia permanentemente. E não é tecnologia do outro mundo, não, que nem os melhores países têm isso. Mas uma tecnologia realmente que coloque o estudante contextualizado, que ele possa ter acesso à pesquisa, que ele possa realmente se sentir estimulado permanentemente. Fora isso, realmente, além da valorização profissional, da infraestrutura adequada, realmente a escola tem que ser atrativa e agradável. Para que o aluno possa dizer, minha mãe, meu pai, agora eu vou para a escola, porque a escola é um bom ambiente. Além disso, nós vamos incentivar atividades paralelas, como escolas de músicas, escolas de arte, teatro e o esporte. Com certeza, fazendo isso,
estaremos apostando não só no futuro melhor, mas também no presente decente. Ok, o candidato vai tomar uma aguinha agora, eu vou dar um recado para vocês. Acabei perdendo a conexão e algumas perguntas, elas ficaram perdidas. Então, quem não teve a pergunta respondida, inclusive aquela que eu já estava lendo para o candidato sobre o plano de governo dele, pode reenviar que a gente vai ler aqui, tá? Eu acabei perdendo algumas perguntas porque perdi a conexão da live. Agora, candidato, vamos para uma pergunta do especialista aí, eles vão colocar na tela para os internautas. A pergunta é sobre a temática de educação. A pergunta é do professor Dr. Luiz Eduardo Oliveira, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe. A pergunta dele é: como o candidato avalia a situação da educação básica no Estado e qual a sua opinião a respeito da importância do ensino de línguas estrangeiras no ensino fundamental e médio? Importância gigantesca. Muito. Hoje o mundo não é apenas uma aldeia global, como disse o filósofo e educador canadense Bakulan. Não. Isso foi na década de 30, com o surgimento do rádio, da televisão e até do avião, onde as distâncias foram aproximadas. No meu entender, se ele fosse vivo, eu diria que hoje é uma aldeia digital. É preciso você ter uma universalização das línguas. É fundamental. Português, importantíssimo, muito importante. Mas é importante que você domine também outras línguas, professor. É muito importante. Eu passo isso permanentemente para os meus filhos e para aqueles que estão realmente, que estão mais próximos. É preciso você dominar outras línguas para que você possa se comunicar, interagir e, com certeza, gerar emprego e gerar renda de qualidade. E gerar emprego de qualidade. Então, o mundo hoje não é mais uma aldeia global. O mundo hoje é uma aldeia digital. Então, é preciso investir cada vez mais, facilitar cada vez mais, ter mais acesso realmente a essa comunicação, a essa relação entre os diversos cantos do mundo. O país mais fortemente hoje, economicamente falando, além dos Estados Unidos, é a China. Então é preciso conversar com eles, interagir com eles e dominar realmente outras línguas. Essa oportunidade, por exemplo, eu não tive na minha adolescência, lá no meu ensino médio. Mas as nossas escolas, elas têm que preparar os nossos alunos para isso também. E conhecer também um pouco da nossa história. Quantos alunos, quantas pessoas conhecem um pouco da história de Sergipe? Como surgiu Sergipe? Qual a história da nossa bandeira? Qual a história do nosso hino? Qual a história do nosso símbolo lá, que é o Povi? É preciso também que a gente conheça um pouco do nosso passado, realmente para aprender e até para valorizar. Mas é preciso também, com toda certeza, valorizar outras línguas. Você tem razão, professor. Ok, candidato, tem algumas perguntas aqui, como o pessoal está reenviando, a gente tem que ter mais sucinto, porque a gente tem pouco menos de 9 minutos para terminar a live. A pergunta é do Nil Oliveira, ele tinha feito mais cedo, para ele não ficou claro. Qual o plano do senhor para o sistema profissional em relação ao efetivo baixo? No caso, deve ser dos agentes... Aumentar, claro que tem que aumentar. Claro, aumentar e valorizar todos esses profissionais. Aumentar o efetivo e valorizar todos esses profissionais que hoje eles estão abandonados, estão realmente completamente esquecidos. Tem gente que não valoriza essa questão dos presídios. Olha, é preciso sim ressocializar, dar oportunidade para aqueles que cometeram o crime, eles paguem ali a pena, se arrependam e, quem sabe, até sair dali com uma profissão, uma outra atividade. Mas para isso os agentes são fundamentais. São instrumentos importantíssimos realmente no processo de reconstrução desses que cometeram algum tipo de crime. Então, valorizando esses profissionais. Algumas pessoas falam de terceirização, que algumas categorias públicas reclamam bastante, né? A terceirização é solução para alguns casos. E aí eu emendo a pergunta aqui do Alan Félix sobre o déficit de concursados. Senhor Amorim, o senhor irá ajudar a classe, dar empregos a quem fez o concurso, pouquíssimas vagas no edital. O senhor vai nos ajudar? Claro, com toda certeza. Segurança pública será prioridade. Não só saúde e não só educação. Segurança pública será prioridade. Quando eu falo segurança pública, estou sendo muito abrangente. Falo também dos presídios, falo também daqueles que... Hoje a gente não tem, por exemplo, um presídio decente para o semiaberto. Quem comete determinados tipos de crime parece que compensa. Vai para casa, alguns vão com tornozeleira e fica por aí mesmo. Não, tem que ter o presídio. Agora, para ter presídio, tem que ter profissionais. Profissionais preparados, qualificados e bem remunerados.
Ok, o Vinícius Oliveira perguntando qual a proposta para moradia popular do povo das periferias urbanas e rurais. Nós temos um déficit habitacional muito grande. É preciso realmente criar e construir novas casas. Agora, casas decentes. Uma casa com infraestrutura adequada, né? Que dê acesso fácil ao transporte, acesso fácil ao posto de saúde, casas decentes. Então, nós, no nosso governo, nós vamos aumentar em muito a oferta de casas, principalmente para aqueles que não podem pagar. Porque, olha, Vinícius, eu também sou um daqueles filhos que meu pai não tinha casa, minha mãe não... Morávamos em aluguel e, muitas vezes, como era feirante, a feira não rendia o suficiente para pagar o aluguel. E saíamos mudando de casa em casa em casa. Era um sofrimento enorme. Eu lembro que tínhamos uma estante lá em casa, que eu colocava os livros para estudar, e quando você mudava, fazia mudança, essa estante ficava toda mole, ficava toda bamba. Falando no popular, era isso mesmo. Porque não suportava todas essas mudanças. É porque não tinha dinheiro, meu irmão. Nós tínhamos o sonho de ter a casa própria. Hoje, graças a Deus, minha mãe tem, mas eu sei que milhares de famílias sergipanas não têm. Mas nós seremos o governo realmente da habitação e vamos ajudar a esses que não têm uma habitação digna. Porque é por aí que começa. Uma família bem constituída, uma família bem preservada, olha, tem que ter uma habitação digna, tem que ter um emprego digno, tem que ter escola para o seu filho e, olha, tem que ter realmente uma saúde pública digna. Eu acho que tendo esses elementos básicos, com certeza, o resto, meu amigo, com determinação, com trabalho, com amor, com responsabilidade, irá facilmente. A Sheila Milena, o candidato tem algum projeto para a melhoria da mobilidade? Mobilidade urbana, no caso? Pois é, Sheila. Nós somos um estado que não temos metrô, não temos nenhum transporte público realmente qualificado. Infelizmente, perdemos muito. Nas últimas décadas, ficamos muito para trás nesse quesito, nessa questão. É preciso facilitar, é preciso realmente ter um transporte público de qualidade e rápido. Nossa capital, ela foi uma capital desenhada lá na década de 1860, 65, por Pirro, e no formato de xadrez. Ele foi inteligente, ele realmente pensou na nossa capital num acesso muito fácil. A cada 100 metros teríamos uma esquina e, portanto, facilitando ali o transporte daquela época que não tinha nem carro. Parece que ele estava tendo uma visão realmente futurista. É preciso redesenhar, é preciso trazer o transporte público de forma qualificada, preparar para isso. Espaço para isso tem. Agora, é preciso investimento. Na nossa capital, por exemplo, quantos viadutos existem? Nós precisamos urgentemente, em algumas regiões, em algumas esquinas, de alguns viadutos. Ali na Beira-Mar, aqui na Contorno. Precisamos rapidamente construir para facilitar o trânsito, para facilitar o acesso, para facilitar a mobilidade. Além disso, realmente, cobrar das empresas de transporte coletivo mais conforto e mais qualidade e mais pontualidade. Hoje em dia já dá para você descobrir, olha, que hora o ônibus vai passar por aqui, tal hora e tal hora. E olha, além do mais, integrar o interior com a capital, facilitar o acesso do interior para a capital. Talvez a gente precise construir um novo terminal rodoviário próximo ao mercado municipal. Isso está dentro dos nossos sonhos, dos nossos projetos, criando um novo terminal rodoviário moderno, equipado, decente, bonito, e facilitar quem vem do interior trabalhar na capital e quem sai da capital realmente para o interior, ali nas proximidades do mercado. Nosso tempo já é curto, vamos para a pergunta do último especialista aí, candidato. Essa é do cientista político, a pergunta é de Edson Paulo Lima, mestre em Sociologia e professor universitário de Ciência Política. O Edson pergunta, a questão do meio ambiente certamente é um ponto importante nas atuais discussões e organizações mundiais traçam metas ambientais que possam garantir o crescimento e o desenvolvimento sustentável. Em seu plano de governo, o candidato destina algum destaque com propostas de políticas públicas para o meio ambiente em nosso estado? Pois é, professor Edson. Realmente, hoje, infelizmente, a gente vê no nosso estado, o tempo já está acabando, os lixões. Os lixões a céu aberto, aí destruindo o nosso ambiente. Onde lixo hoje é energia. É isso mesmo, o lixo hoje pode ser transformado em energia. Aracaju produz lixo, Aracaju, a grande Aracaju, que daria para sustentar cerca de 120 mil famílias com a energia produzida. E por que não a gente ter os lixões, ter as usinas de forma regionalizada?
onde houvesse o respeito ao meio ambiente e houvesse realmente o respeito ao trato e, quem sabe, ali gerando energia que pudesse ser distribuída gratuitamente ou para aqueles que têm um baixo consumo e dando oportunidade até para gerar emprego dignamente para algumas famílias. Mas olha, lixo hoje é energia, agora o lixo bem cuidado, bem transformado, é respeito ao meio ambiente. Dá tempo de uma última pergunta. O Ivan Júnior, candidato, como colocar em prática suas propostas, tendo em vista que o Estado vive uma crise econômica, onde nem a folha de pagamento do servidor público do governo consegue honrar o dia certo? Vamos falar dos servidores, então, dá para colocar os salários em dias? Claro que dá. O salário dos servidores, o salário dos aposentados. É porque esse governo que está aí não tem compromisso. Não tem compromisso com a saúde, não tem compromisso com o servidor, muito menos com o aposentado. Esqueceu tudo isso. Sabe quem que funciona de verdade nesse Estado? Esse roda pra caramba. É o Diário Oficial, o apadrinhamento. Isso nós vamos acabar com o apadrinhamento. Vamos valorizar você, servidor. Vamos valorizar você, aposentado, que contribuiu a vida inteira e agora merece respeito e dignidade. E você, servidor, nós vamos lhe valorizar. Estimular cada vez mais a qualificação para que a gente possa prestar um serviço digno. Jeito tem, meu irmão. Só depende de nós. Chegamos a exatamente 40 minutos de live. O candidato tem agora 1 minuto para uma conversa direta, explicar, na verdade, o que o senhor tem de diferente para que as pessoas votem em você. Olha, eu não venho de nenhuma família política. Meu pai não era político, eu também não gostava de política. Mas eu entrei na política por entender que o voto, quando dado com amor, com responsabilidade, ele faz construir hospitais, ele faz construir escolas, ele respeita o servidor público, eles nos leva para a educação de qualidade. Eles nos transportam para um futuro muito melhor. Olha, esse Estado tem jeito. O jeito quem dá somos nós, com a nossa consciência. Eu sou médico, quero ser o governador da saúde, da segurança, da paz, da educação qualificada, como eu estudei, me preparei, do governador das políticas públicas para as mulheres e que traga de volta a esperança para os nossos jovens e para os nossos adolescentes, porque eu vivi isso. Eu quero ser o governador que traga a felicidade do sergipano de volta. E, sobretudo, o orgulho de dizer, eu sou sergipano, vivo no estado feliz, no estado pacato, num estado de oportunidade. Tudo isso é possível, só depende de nós. Coragem para mudar, meu irmão. Aqui a coragem está sobrando. Espero que aí também, e juntos, vamos construir um novo Sergipe, transformar a esperança em realidade com as nossas atitudes. Candidato, a gente agradece a participação do senhor, um espaço importante que une também os internautas para conhecer um pouquinho do projeto de governo de vocês com um tempo mais barganhoso. Obrigado, candidato, mais uma vez. A gente agradece também a participação dos internautas, lembrando que amanhã a gente retorna com mais um candidato às 9h30 aqui do Instituto Educar. A gente se despede e até amanhã. Até logo. Tchau.